Bom dia ou boa tarde, pessoal! Hoje é quarta-feira, dia 27, e vamos para mais uma aula de matemática. Assista ao vídeo para responder as atividades lá no final, tá bom? Hoje ele vai me contar a história do dinheiro. Eu estou muito curioso para aprender como surgiu o dinheiro. Davi e suas perguntas. Mas então vamos lá. A história do dinheiro começou há muito tempo atrás. Sabe aquelas figurinhas que você coleciona e troca com seus coleguinhas por aquelas que você não tem? Então, todos saem ganhando, não é mesmo? Sim, vovô, mas o que isso tem a ver com dinheiro? Tem tudo a ver, pois no começo da civilização não existia dinheiro em moeda e muito menos em papel. Então as pessoas trocavam as mercadorias. Quem plantava trigo trocava por feijão. Quem tinha galinhas trocava por cabra. E assim por diante. O comércio era feito na base da troca de mercadorias. Que legal, vovô. É mesmo, eu troco minhas figurinhas por aquelas que não tenho. E meus amigos também. Assim conseguimos figurinhas diferentes para a nossa coleção. Mas e depois? Quando é que apareceu o dinheiro? A primeira moeda surgiu há cerca de 2.700 anos. Já pensou? Muito tempo atrás. E foi criada por um rei chamado Dário, do reino da Lídia, na Ásia Menor. E assim o seu uso chegou na Grécia Antiga e depois por toda a área do Mediterrâneo. Nossa, vovô, que interessante. Estou ficando muito curioso. E como foi no Brasil? Interessante mesmo, meu neto, porque a primeira moeda no Brasil foi o açúcar. Já pensou? Ele passou a valer como dinheiro em 1614 e depois o fumo, o algodão e a madeira. Em ouro e prata, a primeira moeda brasileira surgiu em Pernambuco em 1645. Elas eram pequenas e quadradas. Obrigado, vovô. Gostei muito de conhecer a história do dinheiro. Amanhã eu vou trocar figurinhas com os meus colegas e contar para eles o que aprendi. Descubra qual foi a nota de maior valor a circular ao dar play nesse Nerdologia sobre a história das moedas do Brasil. Uma moeda é qualquer coisa que é aceita como intermediário de uma troca de bens ou serviços em uma sociedade. Essa é uma frase do Nerdologia sobre a história das moedas. No caso de onde atualmente é o Brasil, essa história começa em 1568, quando o rei de Portugal, Sebastião, determinou que as moedas lusitanas fossem usadas nos territórios americanos. Antes disso, não se tem muito registro de uso de moedas no território. O comércio entre diferentes povos indígenas era realizado via trocas de produtos, o escambo, assim como o comércio entre os nativos e os europeus. Foi com o início da ocupação permanente do território e o desenvolvimento das atividades agrícolas que o dinheiro, como conhecemos, tornou-se necessário. Além da necessidade econômica, também existia um propósito político. A circulação monetária contribuía para a integração do Império Português, com todos os territórios usando a mesma moeda. Além disso, como as moedas eram produzidas em Portugal, a economia dos outros territórios ficaria dependente dos portugueses. A primeira unidade monetária que circulou onde hoje é o Brasil foi o real, mesmo nome da atual moeda brasileira, que fez 25 anos em 2019. As moedas eram cunhadas em Portugal, em ouro, prata e cobre. Os múltiplos do real eram os reais, que popularmente eram chamados de réis, uma expressão que acabou durando muito tempo. Só que, mesmo com o real estabelecido e o projeto dos portugueses, o uso de moedas no Brasil foi bastante diverso por mais ou menos uns 200 anos. A união das coroas entre Portugal e Espanha introduziu moedas espanholas no comércio. A proximidade geográfica também fez com que moedas de prata produzidas na América Espanhola fossem usadas onde hoje é o Brasil, especialmente nas regiões de fronteira. A ocupação neerlandesa do Nordeste introduziu moedas dos Países Baixos, assim como a colonização francesa do Maranhão trouxe moedas próprias. Para tentar padronizar as diferentes moedas e seus pesos em metais preciosos, a coroa determinou um carimbo. Além disso, não existia moeda suficiente para todo o comércio, e produtos como açúcar, cacau e algodão foram usados como meios de pagamento em diversas regiões e períodos. Pessoas que foram escravizadas na região da atual Angola usavam também o zimbo, uma concha, como meio de troca na região da Bahia. Inclusive, foram os neerlandeses os primeiros que cunharam moedas por aqui, em Pernambuco. Elas eram quadradas e tinham referência ao Brasil em sua gravação. Já em 1694, em Salvador, na Bahia, é fundada a primeira Casa da Moeda.
com a função de cunhar as moedas provinciais, réis feitos para circular apenas na América, inicialmente feitas com o metal das moedas estrangeiras, que eram derretidas. A Casa da Moeda foi transferida para o Rio de Janeiro e para Pernambuco, antes de ficar de vez no Rio de Janeiro em 1702, mais perto da região das Minas Gerais. Como a região era a principal reserva de ouro do Império Português, nesse período a Casa da Moeda brasileira cunhava dois tipos de moeda: o nacional forte, para circulação em Portugal, e o provincial fraco, para circular na colônia. As moedas mais valiosas eram chamadas de escudos, termo que mais tarde foi usado para nomear a moeda nacional de Portugal. Outras expressões, como cruzados, vinténs e patacões, também foram usados para apelidar outras moedas na história, mas a unidade monetária por todo esse tempo era o real, dividido em réis. Quanto menor e menos preciosa a moeda, menor era o seu valor em réis. Algumas das moedas desse período são das mais desejadas por colecionadores, incluindo uma série de moedas que foram as com maior peso em ouro que já circularam no mundo moderno. E durante o reinado de João V, em um lado da moeda tinha a coroa do reino, do outro a efígie do rei. Daí surgiu a expressão cara ou coroa. Foi no período das Minas Gerais que os primeiros papéis moedas circularam no Brasil, bilhetes resgatáveis que podiam ser trocados por ouro. Em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, as moedas ficaram confusas novamente, já que a nobreza portuguesa trouxe as moedas que circulavam em Portugal, que valiam mais. No mesmo ano, João VI funda o Banco do Brasil, para tentar coordenar esse impacto econômico. Com a independência, a única coisa que mudou foi o desenho da moeda, agora gravada com os símbolos do Brasil. O nome e os valores permaneceram. Mesmo a diferença entre uma moeda nacional e uma moeda regional, de menor valor. Como a maior parte do ouro brasileiro era enviado ao exterior para pagamento de dívidas, as moedas que mais circulavam aqui eram feitas de cobre, cunhadas em casas de fundição regionais. Isso levou a uma emissão descontrolada de moedas e o aparecimento de peças falsificadas. Na Bahia, em 1827, de tantas falsificações, foi determinado o recolhimento de todas as moedas, trocadas por cédulas, as primeiras emissões do Tesouro Nacional. Só em 1833 a moeda foi unificada nacionalmente. Na década de 1850, começa a ser ampliado o uso de papel moeda, com o Banco do Brasil tendo a exclusividade de emissão que, em 1866, passou ao Tesouro Nacional. Mesmo assim, o problema da falta de moeda circulante continuou, pelo tamanho do território e o crescimento da população. Com a República, para tentar solucionar esse problema da falta de moeda e modernizar a economia agrícola brasileira, um número maior de bancos pôde emitir moeda. Em apenas 10 anos, a quantidade de moeda circulante quase triplicou. Isso colaborou para uma grande crise econômica que veremos no Nerdologia próprio, e a inflação, que fez com que o real perdesse seu valor, substituído na prática pelo 1000 réis e pelo conto de réis. As notas de maior valor eram produzidas no exterior. Para corrigir o excesso de zeros na moeda, era planejada uma nova moeda desde 1926, que será criada em 1942, durante a ditadura Vargas, o cruzeiro, que valia 1000 réis. Pela primeira vez, a subdivisão da moeda brasileira será medida em centavos. Por causa da guerra, os metais eram escassos, e inicialmente, mesmo as quantias pequenas eram em papel moeda. Em 1945, foi criada a Superintendência da Moeda e do Crédito, que exercia o controle monetário e a primeira instituição como uma espécie de Banco Central do Brasil. O Banco Central, propriamente dito, foi criado em 1964. E sabe o que falamos de que a inflação deteriorava o poder da moeda, fazendo com que os preços fossem medidos em grandes unidades, com muitos zeros? E aí, para corrigir isso, era criada uma nova moeda? O Brasil passou por isso 5 vezes em 27 anos. Em 1967, foi criado o Cruzeiro Novo, na base do 1000 para 1. Em 1970, para complicar, tiraram o novo do nome, ficou só Cruzeiro. Em 1986, foi criado o Cruzado, que valia 1000 cruzeiros. Em 1989, veio o Cruzado Novo, que valia 1000 cruzados. No ano seguinte, o Cruzado Novo mudou de nome para Cruzeiro. Em 1993, 1000 cruzeiros foram trocados por um Cruzeiro Real. Finalmente, em 1994, 2.750 cruzeiros reais foram trocados por R$1, a moeda que existe até hoje. Nesse tempo todo, outras mudanças ocorreram. Desde 1922, não são cunhadas moedas de metais preciosos para circulação, apenas para propósitos comemorativos. Hoje, as moedas são em aço, um processo que começou no Brasil na década de 1980, já que facilitava o reaproveitamento de moedas. As cédulas são produzidas no Brasil, e em todas essas décadas contaram com diferentes tipos de artes.
retratos de pessoas da história brasileira, ex-governantes, a representação da República, símbolos da natureza brasileira e retratos de artistas e cientistas. A moeda é vista como um símbolo nacional e suas artes possuem propósitos históricos e educativos por todo o mundo. Em toda essa história, a cédula brasileira com maior valor nominal que circulou foi a com um retrato de Mário de Andrade, que valia R$500 mil de cruzeiros em 1993. Algo como R$244 hoje. Bom, turminha, agora após assistir ao vídeo, vocês vão responder, copie essas 8 perguntas no caderno e respondam. Todas elas está a resposta lá no vídeo que a gente acabou de assistir, ok?